como eu disse ontem, é muito familiar estar aqui, né? É muito bom, é uma coisa que Deus faz, são coisas que Deus faz que a gente não entende, não se explica, né? Mas confesso que foi um grande prazer mesmo estar aqui com vocês e que Deus venha dar muito mais do que vocês deram para mim todos esses dias. Amém? E nós estamos falando de missões, né? Ontem eu puxei a orelha do povo, hoje de manhã eu puxei mais um pouquinho, né? Mas hoje eu não vou puxar, tá? Hoje é o óleo do Senhor na sua vida. Mas Deus, ele nos ensina, né? Um pai que ama o seu filho, ele ensina. E que bom que nós temos a oportunidade de ser ensinável e ser ensinados pelo Senhor dos Exércitos. Porque é Ele quem nos ensina, é a palavra dele que nos direciona, é a palavra do Senhor quem nos ensina, que nos exorta, que nos adverte, que nos consola. E é por isso que nós estamos aqui, para ministrar a palavra do Senhor. E eu quero ler com vocês nessa noite o Salmo 23. Mas vai falar, mas o que esse Salmo 23 tem a ver com missões, né? Essa mulher ficou doida agora, né? Bom, vamos ver o que esse Salmo tem a nos dizer, né? Todo mundo conhece Salmo 23, irmãos. Crente, não crente. Quem nunca leu a Bíblia conhece o Salmo 23. Às vezes nem sabe que está na Bíblia, mas ele conhece o Salmo 23. Às vezes tem um amuleto, né? O Salmo 23 dentro da carteira, para livrar dos maus olhados, né? Para livrar dos maus caminhos. Verdade. Tem mesmo um cartãozinho assim, ó, o Salmo 23 guarda dentro da carteira. Então o Salmo 23, gente, é algo muito forte. É um texto muito forte. Você pode ver, às vezes a pessoa nunca leu a Bíblia. Você vai na casa dela, tá lá, a página amarela, né? Naqueles porta-Bíblia, amarela, assim. Não vai nem para um lado nem para o outro, só fica no Salmo 23, né? De tanto tempo que tá lá. Porque esse salmo, gente, ele fala muito aos nossos corações. É algo que marca a vida do crente, do não crente, mas daquele que quer conhecer a Deus e que já conhece a Deus. E eu quero meditar com vocês nesse salmo aqui. Então diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Que salmo lindo, não? E diante deste salmo, nós temos uma pequena demonstração do porquê que essa igreja está fazendo 36 anos, de porquê que a obra missionária ela é tão poderosa, tão insistente, que ela é tão eficaz, que a história da igreja não começa aqui, mas começa em tempos e tempos atrás. Diante deste salmo, nós entendemos por que pessoas vão para a morte, se arriscam e morrem por uma causa. Diante desse Salmo 23, nós conseguimos entender o porquê que Jesus morreu na cruz. Porque Ele é o Senhor. Porque Deus é. Porque Deus é o dono da igreja. Deus é o dono da obra missionária. E sabe o que é melhor disso tudo? É saber que Ele é o meu Deus. O Deus que criou o universo, o Deus que colocou cada estrelinha no seu lugar, um Deus que faz com que as ondas do mar vão e voltem e não ultrapassem aquele lugar, né? Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que nos protege, que nos guarda. E quando a gente olha para a história da igreja, irmãos, a igreja já quase pereceu, a igreja quase acabou, a igreja fez uma reviravolta, estourou, daqui a pouco a igreja se reduziu a quase nada, mas diante disso a gente vê que a igreja nunca acaba. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E quer saber mais de uma coisa? Você é a igreja do Senhor Jesus, do qual as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. Amém? Eu fico muito emocionada
E com certeza eu vou chorar diante desse sermão. Porque é algo que nós vamos entender que Ele é o nosso Deus. E como Ele é bom. Como Ele é bom. Aí você fala assim, nossa, mas o pastor contou um monte de coisa aqui, que os irmãos morreram, que a mulher ficou chorando, ficou sem filho. Aí vem a missionária pregar nessa noite que está com um tumor maligno na tireoide. Que Deus é esse? É por causa dele que nós continuamos aqui. É por causa dele. Por que ele é tão especial? Porque ele é o Senhor. Quando nós vemos o Salmo 23, quem escreveu foi o rei Davi, né? É atribuído ao rei Davi o escrito deste salmo, que é uma canção, né? Todos os salmos são canções. E Davi escreveu essa canção quando ele estava no oásis, cercado pelos inimigos. E ele sabia que se não fosse o Senhor, ele iria morrer naquele lugar. E esse Salmo 23, irmãos, é o salmo da confiança, é o salmo da promessa, é o salmo de que nós temos que confiar ou temos que confiar. Não há outra coisa a não ser que o Senhor é. Interessante que Davi, ele fala 105 palavras para explicar uma coisa só. Só para explicar quem é o Senhor. Quem é esse Deus que eles serviam? Quem é esse Deus do qual Israel sempre adorou? Quem é esse Deus que prometia um rei para salvar todas as nações, todos os povos, todas as tribos? Ele usou esse Salmo 23 para falar de quem é o Senhor. Aí vocês vão me falar assim, não, mas ele fala de céu. Ele fala do céu. Ah, mas o Salmo 23 fala de poemas, fala de refrigério. O Salmo 23 fala de passos verdejantes. O Salmo 23 fala de guerra. O Salmo 23 fala de inimigos. Fala disso tudo. Mas para nos mostrar quem é Deus. E é nessa noite que eu quero meditar com vocês sobre quem é Deus. Que Deus é esse da missões? Que Deus é esse da igreja? Que Deus é esse a quem eu sirvo ou que ainda não sirvo, mas que estou interessado em ouvir saber sobre esse Deus? Quem é esse Deus que nós tanto falamos? Quem é esse Deus do qual nós confiamos cegamente? Se não, temos que confiar. E aí, lá no Salmo 23, no versículo 1, nós temos a primeira resposta para nós sabermos quem o Senhor é. O que está escrito no versículo 1? As duas primeiras palavras. O Senhor é. Vamos repetir? O Senhor é. Irmãos, quem é Deus? Ele é. Quando Davi coloca que o Senhor é, ele não usa o El Shaddai, ele não usa o Adonai, ele não usa o El Rafá, que são nomes dados a atributos do Senhor. O Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus da paz, o Deus Shalom, né? Nenhum desses atributos é colocado diante dessa declaração de Davi. Ele simplesmente diz que o Senhor é. E quando ele diz o Senhor, se nós voltarmos para os originais da Bíblia, lá no original hebraico, nós vamos ver que essa palavrinha Senhor é o nome de Deus, que é o Iavé. O Yud, Rei, Vav, Rei. São as 4 letras que falam sobre o nome de Deus. O meu Deus é. E o que isso significa? Muitos e muitos séculos atrás, um outro pastor já havia conhecido esse nome de Deus, que foi Moisés, que estava com as suas ovelhas, e de repente um arbusto começou a pegar fogo, o que era normal, pegar fogo devido ao calor, à intensidade, né, a secura do ar. Começou a pegar fogo, tá bom, tá pegando fogo, né, o arbusto lá. Mas algo diferente acontecia nesse arbusto. O fogo não consumia o arbusto. Não acabou com o arbusto. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Opa, alguma coisa está diferente aqui. Por que esse negócio está pegando fogo e não acaba? E aí foi que ele se deparou diante do grande eu sou. E Deus diz para ele, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E eis que eu vou falar com você. E Deus fala com Moisés. E Deus questiona Moisés, e Moisés questiona Deus, e Moisés chama, e Deus chama Moisés, e Moisés dá um monte de desculpas para não fazer a obra do qual o Senhor havia
um incumbido de fazer. No entanto, chega uma hora que Moisés desiste, né, irmãos? Porque não tem como ganhar de Deus, não. Se Deus está te chamando, você está guerreando, larga logo, que você vai perder. E Deus ganhou de Moisés, com certeza, claro. E Moisés, então, falou, tá bom, Senhor, eu vou falar com o povo, eu vou falar com o faraó, eu vou falar com quem o Senhor está mandando eu falar. Mas eu vou chegar para eles, eu vou falar o quê? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Como que eu vou falar para as pessoas? E Deus diz para ele, fala para esse povo que eu sou. Eu sou. E aí, quando a gente se depara com esse eu sou, a gente vai, mas ele é o quê? Moisés não perguntou isso. Teria nos ajudado muito se ele tivesse perguntado, né? Porque está na Bíblia lá, eu sou isso. Mas ele falou assim, eu sou o que sou. Sabe por quê? Vocês podem falar assim, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou pregadora, eu sou missionária. Mas não é o meu nome tudo isso, né? Eu sou a Jaqueline. E quem é essa Jaqueline? Eu tenho uma história de vida, né? Eu tenho minhas dores, as minhas alegrias, as minhas frustrações, as minhas vitórias. Eu tenho uma história que define quem eu sou, que me fez caminhar e ser quem eu sou hoje. Só que com Deus não é assim, porque Deus é imutável. Deus não muda. Deus não tem que dizer, eu sou isso, porque eu agora estou assim. Ou, agora eu sou isso, porque agora eu mudei, então eu sou isso. Deus não muda. Ele é o que é e para sempre será o mesmo. Aquele Deus que criou o mundo é o mesmo Deus hoje. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus do qual nós servimos hoje. O Deus de guerra é o mesmo Deus do qual nós servimos hoje. Eu conheci uma pessoa esses dias, ela é minha vizinha. Mas como a gente mora em apartamento, é muito difícil conhecer as pessoas, né? E Deus me deu uma grande oportunidade de conhecer ela, uma grande mulher. E aí a gente conversando, e ela foi me visitar depois da minha cirurgia. E a gente conversando, ela falou assim, olha... E aí a gente, claro, né, começou a falar de Deus, de igreja, não tem como, né? E ela não é evangélica. Ela falou assim, olha, Jaqueline, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu falei assim, ai, que bom, né? Só que eu não gosto de Deus. Eu falei, uai, mas como que é isso? Não, eu não gosto de Deus. Aí eu fiquei, vamos ver o que vai sair disso, né? Ó, porque Deus é tão ruim que pôs os filhos dele na cruz para morrer. Deus é tão ruim que levou meu irmão embora. Meu irmão morreu. E Deus não fez nada para mudar, porque ele podia ter mudado. Deus não é bom. Porque se ele fosse bom, ele não deixava as tragédias acontecendo no nosso mundo. Mas Jesus é bom. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus me ama. Olha, gente, como separar duas coisas que são uma só, né? Mas é falta de conhecimento bíblico, falta da experiência. E eu fui falando para ela, fui citando textos bíblicos, mas é um processo. Ninguém vai mudar de uma opinião tão séria dessa de uma hora para outra, né? E nós estamos conversando, e eu estou ministrando algumas coisas para ela, apresentando alguns livros, apresentando textos bíblicos, para ver se essa concepção de Deus na cabeça dela muda. Aí, eu pergunto, e às vezes eu ouço, confusões acerca desse Deus até dentro da nossa igreja. Tem até um livro do Filipenses que diz decepcionado com Deus, né? Porque às vezes nós achamos que esse sentimento que a gente sente acerca de Deus é uma decepção, porque às vezes ele nos surpreende. E aí nós nos deparamos, mas que Deus é esse? Que faz guerra, que faz paz, que faz aquilo outro. Irmãos, algo nós precisamos entender para avançar na fé, para avançar como cristãos, de que Deus ele é imutável, Deus é ingovernável e ele é soberano. Ele é. Ele tem tudo sob controle. Nada foge aos olhos dele. A palavra do Senhor diz que uma folha não cai da árvore se Deus não vê. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Porque ele é o Deus. E o seu nome, o Yud, Rei, Vav, Rei, né? São os tetagramas hebraicos. Ele nos fala muito, porque ele vem do verbo hebraico ser, o Havan. E é possível uma combinação com o presente também, de que eu sou, e do verbo causativo, eu causo o existir. E aí, Yahvé, a gente consegue entender como eu sou,
e eu causo. Ele é e ele é quem faz. Vocês estão entendendo que é ele quem faz? Porque ele é. Porque ele é. Aí você vai me falar assim, tá bom, mas por que ele precisa de mim, então, na obra missionária? Porque ele é. Ele que faz. Ele quem quer assim. Ele quem criou assim. Ele que causou isso tudo. E aí nós podemos descansar. Lembra quando ontem nós falamos sobre a manifestação do reino? De que nós somos responsáveis pela manifestação deste reino? Aí nós podemos descansar. Sabendo que eu sou só um instrumento nas mãos de Deus. Ele vai fazer através da minha vida. Para estar aqui pregando para vocês não é fácil, não. Quem prega sabe o quão difícil é pregar. Quanto pesa a responsabilidade de pregar. E aí só nos resta uma coisa. Senhor, fala o Senhor. Faz o Senhor. E Ele faz. O que eu quero dizer com isso para você, igreja? Que Deus, Ele vai fazer através da sua vida. Ele é na sua vida. Ele pode na sua vida. Ele causa na sua vida aquilo que tiver que ser causado. Como o pastor disse, eu estou com um diagnóstico de câncer na tireoide. Aí você fala assim, mas Deus não podia ter curado? Não podia ter evitado? Não é que podia? Não podia? Podia. E por que ele permitiu isso? Porque, irmãos, vocês não têm ideia das experiências que eu estou vivendo com esse Deus. Por causa desse tumor que me apareceu. Aí você fala, mas precisa disso tudo? Às vezes precisa. Às vezes coisas precisam acontecer nas nossas vidas para Deus nos chamar a atenção para Ele. E para nós entendermos e continuarmos crendo que Ele é o Senhor dos exércitos. Só para isso. Às vezes você passa por dificuldades, você passa por aflições, porque nós passamos mesmo. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para ter bom ânimo, porque Ele já havia vencido o mundo por nós. Você passa por dificuldades. Eu não vou trazer uma mensagem, um evangelho de bênção, você é abençoado, você só vai ter bênção na sua vida. Não. Nós passamos por dificuldades e aflições, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele tem um controle absoluto de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? É por isso que a gente ainda faz missões. É por isso que a gente ainda larga tudo e segue a voz desse mestre. Porque é ele quem tem o controle. E aí, eu tenho vivido muito isso. E é bom a gente falar daquilo que a gente vive, né? Tem mais autoridade. E aí, diante desse diagnóstico, o médico falou assim, olha, nós não vamos fazer nada até dezembro. Falei isso para vocês ontem, né? Nós não vamos fazer nada a respeito disso. Aí o que vocês pensam? Na minha cabeça passou como que não vai fazer nada? Como que não vamos fazer nada? Alguma coisa eu não tenho que fazer para resolver logo esse negócio, né? E ele falou, nós não vamos fazer nada. Doutor, vamos abrir de novo, já vamos tirar tudo. Nós não vamos fazer nada. Era como se eu ouvisse a voz de Deus. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. E eu querendo fazer alguma coisa. Doutor, mas não dá para já fazer um tratamento? Não dá para tomar remédio? Não tem que fazer nada. Você só vai ter que esperar. E aí, como eu disse ontem, eu vou ficar 6 de julho até dezembro no meu quarto trancado chorando? Ou eu tenho que pôr a cara e dizer que o meu rei, ele é. O meu Deus, ele é. Se tiver que fazer alguma coisa, quem vai fazer é ele. Se tiver que curar, agora é ele. E parece que às vezes, irmãos, é isso que tem que acontecer para a gente não achar que nós temos o controle da situação. Porque nós queremos o volante da nossa vida. Então tá bom, Senhor, eu estou com um câncer, nós vamos resolver assim, eu vou tomar esse remédio, nós vamos fazer esse tratamento. Não, Jaqueline, nós não vamos fazer nada, porque agora é o Senhor quem vai fazer. Se você estiver passando por alguma situação na sua vida do qual você não saiba o que fazer, lembre-se do Salmo 23. Ele é quem faz, Ele é quem causa, e é Ele quem vai resolver o seu problema. Não é porque você é bonzinho, não. É porque Ele é.
Nós só estamos aqui ainda, não é porque a gente é bonzinho, porque a gente canta bonito, porque a gente faz culto de missões, porque a gente ama missões, porque a gente vai para as nações, não é nada disso. É porque Ele é. E se alguém se deparar para você e perguntar quem é esse Deus de missões, você vai dizer, Ele é. Ele é. Amém? Por que Davi falou tudo isso? Porque era exatamente isso que ele precisava naquele momento. Davi não tinha o que fazer, ele estava cercado, ele estava preso. E a única coisa que tinha para Davi fazer era: o Senhor é. E é o Senhor quem causa, é o Senhor quem faz. Esse é o nome de Deus, o Deus imutável, um Deus incausado e um Deus ingovernado, como está lá em Salmo 92. Capítulo não, né? Salmo 90 e o 2, verso 2. Antes que o montes nascesse, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Amém? Esse é o Deus a quem você serve? Esse é o Deus em quem você confia? O grande Yahvé? Interessante que quando os escribas iam escrever este nome, eles tinham que tomar banho. E após escrever esse nome de Deus, eles quebravam a pena e não podia ser usada mais aquela pena. De tão santo que era esse nome. Ele é santo. Porque ele nos mostra quem realmente Deus é. Deus é. Ele tem muitas funções. Ele age de várias maneiras. Ele possui vários atributos comunicáveis e incomunicáveis. Ele tem grandes ofícios. Mas de uma coisa nós não podemos correr. De que Deus, Ele é. A segunda coisa do qual nós podemos dizer sobre o nosso Deus, o qual nós servimos, ainda está no versículo 1. O Senhor, Ele é, o Yahvé é, e o Senhor é o meu pastor. Se Ele é pastor, você é o quê? Nós somos ovelhas. Vocês já viram uma ovelha de perto? Ovelha é bonitinha, né? Bem fofinha. Mas ovelha é um animal muito sem graça, ao mesmo tempo. Porque ovelha, ela não senta, ela não rola, ela não late, né? Você faz, rola ovelha, ela não rola. Pula ovelha, ela não pula. Vocês já viram algum domador de ovelha? Não existe, porque ovelha não é domável. Ovelha, gente, é um animal muito cabeçudo, teimoso. Ovelha não tem garra para se defender. Ovelha não tem dentes afiados para comer, né? Ovelha não corre bem, ela é muito devagarzinha, ela é atrapalhada, é um animal atrapalhado, que às vezes se mete em cada enrascada. Tá lá um pico, lá uma montanha lá, ela quer comer aquela graminha verde que está lá em cima. Ela vai lá, se estrubica toda. E aí tem que ter um pastor para ajudar essa ovelhinha, né? Para cuidar dessa ovelhinha. Vocês sabiam que a ovelha também é suja? Cachorro toma banho, né? Tem até pet shop, né? Quem não quer lavar o cachorro em casa, leva para pet shop. Gato toma banho, né? Até sozinho, né? Fica se lambendo assim. Passarinho toma banho, gente. Até urso toma banho no rio. Mas a tal da ovelha não quer tomar banho. Não gosta de tomar banho. E aí, muito propício Deus nos chamar de ovelhinhas, né? Nós somos cabeçudo, nós somos teimosos, nós nos sujamos com o pecado. Mas no meio disso tudo, de todas essas questões, Ele diz que Ele é o nosso pastor. Ele nos protege. Ele cuida de nós. Quando a gente dá cabeçada, é Ele quem vai lá nos socorrer. Quando a gente se estrumbica numa situação, quem nos tira de lá é o Senhor. Quem nos limpa do pecado é o Senhor, porque Ele é o nosso pastor. Que lindo, não? Que lindo entender tudo isso. Quando a Bíblia diz que o pastor ele unge a cabeça da ovelha, muito interessante essa atitude. Todas as ovelhas elas são ungidas com óleo no focinho e os buracos também são ungidos. O pastor, antes de levar a ovelha, ele dá uma vistoriada no pasto, ele vai lá nos buracos, derrama óleo nos buracos e derrama óleo no focinho da ovelhinha. Para quê? Para se ela for pegar uma graminha no buraco e tiver uma cobra, a cobra não vai conseguir sair do buraco. Se vem uma mosca sobre o focinho da ovelha, a mosca não fica ali.
Porque o óleo, o perfume do óleo afasta todas as moscas, todos esses insetos que ficam perturbando por aí. E aí, mais uma vez, nós vemos um Deus que nos livra, que cuida de nós, que zela por nós, que nos protege, que nos guarda, que nos guia. Ele é o pastor. Ele é o seu pastor. E aí, lá em Isaías 53:6, Isaías 53:6, diz assim que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada uma se desviava pelo seu próprio caminho, mas surgiu um pastor que nos trouxe de novo para o pasto. E aí, nós olhamos para vários significados sobre Deus. Quando a gente fala de Deus, principalmente quando a gente ainda não tem muita experiência com Deus, quando a gente não conhece muito Deus, nós criamos algumas imagens sobre Deus. Então nós vemos assim, o Deus, ele é como um gênio da lâmpada. Eu esfrego a lâmpada, aparece um gênio, e aí se eu preciso de alguma coisa, esse gênio vai lá e me acode, me socorre. E aí, melhor de tudo, é que a hora que o gênio resolve o meu problema, ele volta para a lâmpada dele, né? Um Deus legal, um Deus que resolve todos os meus problemas. Se eu preciso de um estacionamento, esse gênio vai lá e arruma para mim. Se eu preciso de alguma coisa, esse gênio vai lá e arruma para mim. Acho que as crianças lá em cima estão meio agitadas. E aí nós temos um outro tipo, um outro modelo de Deus, que é um Deus Papai Noel. Um Deus bonzinho, um Deus bem velhinho, bem fofinho, bem gostosinho, né? Que sempre traz presente para nós, que sempre agrada a gente. Uma vez por ano vem e traz um presente legal. Esse é um tipo de Deus que é criado na mente das pessoas. E também tem um outro Deus, que é um pai ocupado, que viaja a semana inteira e no domingo ele resolve aparecer. Então a gente coloca a melhor roupa, arruma o cabelo e vem para a presença deste pai santos, impecáveis, bonitos, mas que na segunda-feira, o pai foi embora. Cada um na sua vida, né? Cada um com a sua rotina, cada um com seus problemas. Mas aí nós vemos as falhas desses deuses. O gênio da lâmpada, ele é muito interessante, mas eu sou mais importante que ele. Eu mando e desmando, eu faço e aconteço na vida desse Deus. O Deus Papai Noel lá, o Deus vovozinho, é um Deus legal. Mas, às vezes, ele é meio sonolento. A hora que eu preciso dele, ele não está muito atento, ele está descansando. Porque eles precisam descansar, né? As pessoas mais idosas descansam mais. Trabalharam mais, então vai descansar mais. Então, esse Deus é um Deus mais folgadão, mais, relax. Então, não vai se preocupar muito com meus problemas. E esse Deus, pai empresário, aí, pai ocupado, não é um Deus que vai se interessar comigo durante a semana. Só se preocupa comigo nos finais de semana. Mas que bom que existe o Salmo 23... para nos mostrar que ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Ele não vai atrás de mim, mas ele vai à minha frente. Ele vai à minha frente. Ele quem está lutando contra os ursos, contra as tempestades, contra os inimigos, ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor? Você pode descansar? Porque ele é o seu pastor. E em terceiro lugar, no versículo 2, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. A primeira coisa que nós conseguimos entender sobre esse Deus é de que ele é o Senhor, ele é o meu pastor e ele é o meu guia. Irmão, quantas situações, quantos momentos das nossas vidas nós nos sentimos perdidos? Sem saber o que fazer, sem saber como resolver, sem saber como se livrar daquela situação, porque nós nos esquecemos de que ele é o nosso guia. Quando o Senhor é o nosso guia, nós não precisamos nos preocupar. Esses dias eu estava conversando com o Pedro dentro do carro, na sexta-feira antes de vir. Eu fui levar ele no médico, tinha que fazer algumas coisas. Ele porque queria comer batatinha, né? Lá na lanchonete lá. Falei assim, olha, depois que a gente pagar o aluguel, eu vou comprar batatinha para você. Aí ele quis falar, mas o que é aluguel?
que é aluguel? Eu falei assim, ó, pagar aluguel é uma coisa muito interessante. Porque se você não pagar o aluguel, você fica sem casa. Aí você vai morar debaixo da ponte. E ele, ai, mamãe, eu falei, é por isso que todo mundo paga aluguel. Se não paga aluguel, paga a prestação da casa, né? A maioria das pessoas é assim. Eu falei assim, ah, mamãe, mas as pessoas não estão pagando aluguel, ó, tá todo mundo andando na rua. Eu falei, mas se não pagou agora, já pagou, vai pagar daqui a pouco. Mas todo mundo paga aluguel. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, que o meu filho está preocupado com o aluguel de casa, né? Você acha que um menino de 5 anos vai se preocupar que tem que pagar aluguel da casa? E ele perguntava assim, mas é muito dinheiro, mamãe? Eu falei assim, ah, é um dinheirinho bom. Que a gente vai lá, dá para a mulher, para ela não mandar a gente ir embora da casa. Não, nós vamos morar debaixo da ponte. Aí eu fiquei pensando, falei, mas um menino de 5 anos se preocupa com aluguel, né, gente? Ele não quer nem saber. O negócio dele era a batatinha dele que ele queria comer logo e que estava demorando porque tinha que pagar o aluguel. Irmãos, às vezes nós temos que ser como... Às vezes não. Eu acho que quando nós nos deparamos diante deste Deus, nós podemos ser como uma criança de 5 anos. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou fazer amanhã, o que vai me acontecer amanhã, o que vai me acontecer especificamente em dezembro. Eu não preciso me preocupar, porque Ele é o meu guia. Cada mal no seu dia. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas eu não sei o que vai acontecer comigo se, por exemplo, o meu marido me deixar, né? Tá tendo problema em casa. Se o meu marido for embora de casa, eu não sei o que vai acontecer comigo. Se os meus filhos forem embora para o campo missionário, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo. Se fulano morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Mas aí nós nos deparamos com a Bíblia, lá em Hebreus 4,16, que diz assim, ó, encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E aí no Hebreus ainda 4,16 diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para o que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus vai estar com você sempre que você precisar. No momento de maior aflição da sua vida, Deus vai estar com você. No momento em que você passar por aquela situação que você não sabe o que vai fazer, Deus é com você. A própria Bíblia diz, pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu jamais irei te abandonar. Irmãos, Ele vai te ajudar na hora que você precisar. E da forma que você precisar. Há momentos da nossa vida, irmãos, que não há consolo, né, Márcia? A gente estava conversando bastante da experiência que a Márcia teve com a filhinha dela, e as pessoas ligavam para ela, Márcia, você tem que ter fé. Márcia, você tem que ter fé. Ela, que fé? Que fé é essa? Eu não tenho mais nada, eu não sou mais nada, eu não tenho mais nada. E há momentos que a gente não aguenta mais. E aí vem a graça de Deus, com essa graça, com esse apoio, com essa ajuda que só Ele pode dar. E é por isso que nós temos que estar com Ele e confiar nele. Irmãos, as adversidades vêm, os problemas vêm, mas como é bom saber que nós temos um Deus do qual nós podemos nos apoiar. O ano retrasado nós tivemos um problema muito sério de enfermidade com a minha irmã. E ela passou mesmo um período muito... Ela trabalhava num hospital e ela pegou uma bactéria do hospital. Então, imagina, né? Uma bactéria se alojou na garganta dela também, olha só. E o antibiótico que poderia ajudar a curar, ela teve uma reação alérgica ao antibiótico. Então, ela não poderia tomar. Então, irmãos, foi só oração. Foi só oração. E eu falando com a minha mãe, e a gente preocupado, Senhor, mãe, mas como é bom nós podermos descansar num Deus que a gente sabe que vai fazer alguma coisa. Lembra o texto que nós lemos ontem? Quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor, irmãos. Mas para isso eu tenho que entender muito bem que Ele é o meu guia. Que Ele é o meu pastor e Ele é o meu guia. Lá quando Israel estava no deserto, eles precisavam de comida, não precisavam? E o que Deus fez? Fez cair comida do céu. Era a necessidade que eles precisavam. Era a ajuda oportuna. E qual que era o mandamento de Deus? Pode pegar para a semana inteira?
Pegue só para hoje. Vamos resolver o problema de hoje. Vamos matar o gigante de hoje. Vamos matar a fome de hoje. Deus não podia resolver o problema da fome durante os 40 anos de uma só vez? Podia, mas o homem é que não estava preparado para isso. Então era gota a gota, gota a gota. Na sexta-feira, eles podiam pegar para a sexta e para o sábado, porque o sábado não era dia de fazer nada, era dia de descansar. Então Deus permitia que o alimento do sábado fosse pego no domingo, na sexta. E quando aqueles desobedeceram e pegaram o alimento para o outro dia, o que aconteceu com o alimento? Apodreceu, estragou. Sabe o que isso nos diz? Que o Senhor ele vai te ajudar hoje, com o problema de hoje, e dar a solução para hoje. Talvez ele pode me dar a cura hoje? Pode. Eu creio que ele pode. Se é que eu já não fui curada? Mas e se eu não fui? Hoje ele me deu força para vencer esse dia. Amanhã, ele vai me dar força de amanhã. Quando chegar dezembro, que eu vou ter que fazer todos os exames novamente, ele vai me dar força para enfrentar tudo de novo. E se eu tiver que passar por uma cirurgia de novo, é ele quem vai me dar força. Mas vai ser lá, não vai ser agora. Hoje, eu tenho que viver o hoje. Você tem que resolver o seu problema de hoje. E deixa que o de amanhã, você resolve com o Senhor amanhã. Amém? Como é bom, né? Como é bom meditar nisso. Como é aconchegante meditar nisso. Deixa eu achar aqui uma parte. Eu gostei de uma frase que eu li, que dizia assim, ó, Deus, ele está diante de mim me convidando, venha. Ele está à minha frente roçando o pasto, cortando o mato, mostrando o caminho. Chegando na curva, ele diz, vira para cá. Antes da elevação, ele sobe aqui, para aqui, desce aqui. Porque ele nos guia. Só por causa disso. Irmãos, está escuro? Ele está na frente. Está doendo? Ele está na frente. Está difícil? Ele está na frente. Pense sempre nisso. E diante desse Salmo 23, nós entendemos que ele é quem? Ele é. Não se esqueça de que ele é. Ele é o que você precisa dele hoje. Ele é a cura. Ele é a libertação. Ele é a paz. Ele é o sossego. Ele é o aconchego. Ele é o que você precisa que ele seja hoje. Segunda coisa, ele é o quê? Ele é o nosso pastor. Ele é quem? O seu pastor, que cuida de você, que te sara as feridas quando você se machuca, que te protege dos inimigos, que te esconde, que te leva para comer uma grama verdinha. E por último, ele é o seu guia. É ele quem dirige a sua vida. É ele quem está no controle de tudo. É ele quem sabe de tudo e de todos os ângulos. Nós sabemos só o que está acontecendo agora, mas ele sabe de tudo e por todos os ângulos. Amém? Quando a gente recebe essa vida, irmãos, ela vem num pacote, né? Quando nós recebemos o reino, que nós tanto falamos ontem, nós recebemos um pacote. Nós recebemos a graça, nós recebemos a vitória, mas tem algumas coisas que fazem parte desse pacote da vida. E tem um texto da Bíblia que diz que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós somos perplexos, mas não desesperados. E nós somos abatidos, mas não destruídos. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Você não será destruído. Eu não serei destruída. Porque ele é. É por causa dele que nós jamais seremos destruídos. Nem como igreja, nem como obra missionária e nem como indivíduos. Porque ele é. Ele é o nosso Deus. Amém? E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Coloque-se de pé. Eu quero que o irmão aqui... E você... que quer experimentar esse Deus do qual eu falei aqui nessa noite, eu quero que você venha aqui para frente. Se Deus falou com você, e se você quer entender mais sobre esse Deus, se você quer que o Senhor venha ministrar
de uma forma mais profunda do seu coração. Vem. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu